Olá pessoal, estamos começando aqui mais um episódio do nosso Tudo Novo Cast. Começamos agora recentemente, já temos vários episódios, um episódio mais bacana que o outro. Quem está nos acompanhando aí já sabe disso. Quem não acompanha, volta lá para assistir, clica lá para assistir todo, marcar para você ser sinalizado pelo YouTube toda vez que a gente colocar vídeos. Temos episódios muito bacana, um lugar que a gente criou para receber pessoas especiais, pessoas que têm ideias, que têm uma vontade de transformar o estado, que tem exemplo, que tem experiência, né? E hoje, em especial, vamos fazer um programa que vai falar mais uma vez de não tem jeito, vamos parar na educação. Estou aqui com o professor Éder Bento, que é um cara que eu conheci no Novo e que achei sensacional de conhecer, já desde o começo, um cara que mostra muito conhecimento sobre educação, está nos ajudando a fazer o plano de educação também, né? O nosso plano de governo na área educacional, e todo o posicionamento que ele tem colocado lá são posicionamentos de quem vê com profundidade como a educação precisa ser transformada. Já tem projetos, inclusive, nessa área, né, Ed? Então, seja muito bem-vindo ao Tudo Novo Cast. Prazer ter você aqui com a gente. Você aqui é Anapolino, né? É isso aí, muito obrigado, Edgar. É uma satisfação participar com vocês aqui. Esse programa que eu já assisti todos os episódios e fiquei assim, deslumbrado. Realmente a gente tem muita história boa para contar e muito obrigado pelo espaço aí para me apresentar para o pessoal e mostrar o que o Novo veio fazer aqui em Goiás. Bacana. O professor Éder, que é de Anápolis, né? Eu vou pedir para você se apresentar aqui, Éder, né? Aquela ideia de você estar se apresentando para todo o público nosso, para as pessoas saberem quem que é o Éder Bento. Você que está nessa região que é tão importante, a cidade de Anápolis, né? Fui visitar Anápolis algumas vezes já. Vamos lá de novo daqui um dia fazer um evento grande. É uma cidade pujante, é uma exceção no estado de Goiás, né? A gente vai visitando todo o estado e vai vendo como Anápolis é uma cidade que realmente ela tem uma marca, né, já muito clara. Anápolis, vocês terem uma ideia, ela só perde em PIB para as capitais, em todo o centro-oeste, né? Então a força que não tem ela, do ponto de vista de indústria, do ponto de vista de desenvolvimento, de colocar Goiás numa posição diferente. E é a terra do professor Éder Bento, é um cara que tem história lá. Então vamos começar assim, Éder, se apresenta, quem é o professor Éder Bento, como é que você se apresentaria para esse público aí do Tudo Novo Cast? Vamos lá, muito prazer, pessoal. Eu sou o professor Éder Bento e eu sou, para início de conversa, eu sou de família de professores. Eu nasci vendo meu pai dar aula, né, e depois minha mãe dar aula, e eu percebi o quanto essa profissão é bacana. Para falar a verdade, quando eu era jovem, acho que por causa do Indiana Jones, eu queria ser arqueólogo, sabe? Eu queria ser arqueólogo e tal, mexer com aqueles negócio de múmia. Mas depois, quando a gente pega um pouco mais de maturidade, a gente vai entendendo como é que funciona o mundo e eu comecei a admirar o quanto o meu pai transformava vidas. Uau! Sabe, o meu pai transformava vidas. Eu cansei de presenciar situações em lugares assim, que a gente nem imaginava. Mas a gente estava no aeroporto de Salvador e veio um ex-aluno do meu pai para conversar com ele, sabe? Então, lugares que a gente nem imaginava, vinham pessoas. Ô, João Bento, meu pai chama João Bento, né? Como é que tá? Eu lembro da sua aula, você me ensinou isso, me ensinou aquilo, me inspirou. Hoje eu sou assim por sua causa. Eu escutei muitos depoimentos Uau! assim sobre meu pai. Né? Professor, essa é uma missão, né, Éder? É uma É uma missão. missão. O professor ele tem uma missão na mão que é muito linda. E você falando assim, seu pai e sua mãe professores, então. Sim, sim. E Uau. aí, o interessante é que a minha mãe se tornou professora mais tarde um pouco, porque ela dedicou a vida dela para cuidar dos filhos, né? Eu tenho 3 irmãos, né? Somos 4. E ela dedicou a vida dela para cuidar da gente. E meu pai trabalhava. Meu pai era economiário, trabalhava na Caixa Econômica Federal e dava aula na Universidade Estadual de Goiás, dava aula em algumas escolas. Então, eu sempre vi o meu pai dedicar a vida dele para ajudar as pessoas. Né? E eu vi o resultado desse reconhecimento quando os alunos o encontravam. Então eu percebi o seguinte, que eu também queria ser esse tipo de homem, sabe? Um homem que realmente transforma a vida das pessoas e muda a sociedade a partir da sua própria vida, da sua profissão, etc. E eu comecei a estudar para ser professor igual meu pai. Tanto que eu decidi fazer vários cursos para poder atuar na área dele. Meu pai é formado em matemática, física, química, ciências contábeis, biologia, teologia Uau. e mais um monte de curso aí que eu não consigo nominar todos aqui, mas meu pai, realmente Bem eu estudado. sou muito fã do meu pai. Bacana. E nesse processo eu decidi o seguinte, eu quero ser professor, eu quero mudar a vida das pessoas. Só que tinha algo que me incomodava muito, sabe, Edgar? O que me incomodava muito é que meu pai trabalhava 16 horas por dia. Normal, assim. O dia que ele trabalhava menos era 16 horas por dia.
E isso me incomodava porque faltava tempo de qualidade para ele, sabe? Para a própria família. Meu pai nunca deixou faltar nada, sempre foi muito presente, muito atencioso, ajudou muito a Mas gente. trabalhava muito, Mas né? trabalhava muito, justamente para dar as boas condições que a gente tem. Eu sei que muita gente, principalmente no âmbito político, gosta de usar aquela frase, eu vim de família humilde e não sei o quê. Né? Eu não tenho interesse nenhum de usar esse tipo de título, porque realmente eu não vim de família humilde. Eu vim de classe média, mesmo que seja uma classe média baixa, mas é onde a maioria das pessoas estão, sabe? Eu nunca tive privação, assim, passar fome, nada disso, mas tinha aquelas privações momentâneas, vontade de tomar um Danoninho não tinha. As coisas não são simples também. Não é assim, não é um mar de rosa, o cara, entendeu? Uhum. Então, eu nunca fui pobre, graças a Deus, sempre tive condições, mas o custo foi alto pro meu pai, sabe, pra minha mãe. Eles trabalhavam muito pra gente poder estudar em escolas particulares e tudo mais. Tem um perfil, né, eu só fazendo um país que é assim, todo professor, ele entrega muito mais do que o salário oferece. Você pode ver, o professor que entende a missão dele, ele se envolve, né, numa dimensão muito acima do que o mero sala de aula, né? A gente pensa, por que o professor trabalha 16 horas? Eu fiquei muitos anos em sala de aula, mas a sala de aula, ela é só um aspecto da vida de um professor. Sim. O professor geralmente transcende muito aquilo ali. Então ele tem que se preparar, ele tem que estudar, ele tem que preparar a aula, tem que corrigir, tem que conversar com o aluno, tem que avaliar. E esse processo cresce muito. Então é por isso que é um processo de missão mesmo. Eu costumo dizer assim que todo professor é inerente nele essa questão de servir o próximo. Né? Quando você fala assim, olha, eu quero transformar a vida das pessoas. E se tem um lugar que se transforma, é uma sala de aula. Né? Eu costumo falar muito assim, que o aluno ele não escuta o pai, não escuta a mãe, mas quando o professor fala, ele escuta. E esse final de semana eu encontrei com um aluno meu no santuário, a gente estava na igreja fazendo um movimento lá, e um aluno meu veio me falar, eu fui homenageado como o nome da turma dele, eu não lembrava disso. Ele falou, nossa, foi o nome da minha turma, professor Edgar. Lá atrás, mas você vê, ele não esqueceu, ele lembrava disso. Então o professor tem esse poder de marcar, ele entrega muito mais do que, não é uma questão salarial, porque se você fechar a conta, trabalha-se muito mais que a Coelho está falando. Trabalhava 16 horas e a gente sabe que o que um professor ganha hoje no Brasil não é para ter uma vida maravilhosa, né? É uma vida de restrições. Sim. Né? E eu tracei um plano, sabe? Eu quero ser reconhecido como meu pai, quero ser reconhecido como meu pai era, só que sem trabalhar tanto. Eu quero trabalhar menos, quero ter uma maior qualidade de vida, alguma coisa assim. Então eu tracei um plano para fazer isso. Quando eu comecei a dar aula com 18 anos de idade. Nossa. 3 anos depois eu já estava com uma experiência boa, né? Ainda estava na faculdade, finalizando a faculdade, já dando aula e tudo mais. E aí eu lembro de uma frase que um grande pensador, Mike Tyson, sabe? Mike Tyson falou uma vez assim, todo mundo tem um plano até levar um soco na cara. E foi isso que aconteceu comigo. Eu tinha um plano que era trabalhar pouco e ter reconhecimento igual ao meu pai. Entendi. No final das contas, Edgar, eu estava trabalhando muito, tanto quanto meu pai. Eu dava aula em 3, 4 cidades diferentes. Uma loucura. Loucura, 16 horas por dia, entendeu? E assim, nunca que eu tinha o reconhecimento do meu pai. Meu pai tinha 20, 30 anos de experiência, hoje ele tem mais do que isso. Na época ele tinha isso aí, então é diferente, sabe? E eu estava esperando ter esse reconhecimento. Não porque eu queria status, não, mas reconhecimento para eu ter um termômetro de saber que realmente eu estava fazendo valer a pena. A efetividade do trabalho. Exato, né? Eu estava conseguindo mudar a vida das pessoas, eu estava conseguindo ajudar, eu não tinha esse feedback. Então eu pensava, eu estou sendo um professor ruim, eu não estou sendo o cara que eu queria ser. Essa questão do reconhecimento, na verdade, tem um princípio humano, né? Todo ser humano, por essência, ele busca o reconhecimento. Não existe isso de não buscar o reconhecimento. As pessoas precisam ser reconhecidas, né? E esse reconhecimento não é algo ruim. É algo de você, às vezes, até quantos líderes perdem as pessoas porque ele não reconhece o que as pessoas do seu time estão fazendo. Né? Então, o reconhecimento é algo fundamental, tanto para quem está servindo, quanto para quem está como liderança. Né? É um processo muito natural. E você falando aí, é bonito isso, é bonito. Ainda mais vindo de uma família de educadores, eu fico imaginando esse processo lá. Foi. E foi assim, na sequência, né? Vários anos trabalhando, pensei em desistir. Quando foi ali 2014, 2015, eu pensei, não vou mexer com esse trem mais não, vou dar aula mais não. E você estava dando aula no ensino médio, só para o pessoal entender? Fundamental, médio e superior.
Você estava nos 3 níveis? Nos 3 níveis. Nos 3 níveis. Trabalhando pra caramba. Muito. E assim, graças a Deus, por eu ter aprendido com um dos melhores professores que eu já tive na minha vida, meu pai foi meu professor na faculdade, inclusive, então eu aprendi a mudar um pouco a linguagem. Em cada nível, cada esfera da educação, você tem que ter uma linguagem diferente, uma abordagem diferente. Isso é sensacional, hein, Eder? Para mim, que sempre fui professor de ensino superior, isso não é simples, né? Não é um processo simples. Então, isso te dá uma experiência muito bacana, né? Porque você está trabalhando com públicos totalmente diferentes. Sim. E você consegue também visualizar o impacto que dá o fato de eu ter, por exemplo, um ensino básico ruim e o impacto tá lá na frente, né? Eu vi isso mais, sabe? Você conseguia pôr a mão nisso, né? A gente conseguiu, eu acho que mais pra frente eu vou conseguir explicar melhor isso, mas já adiantando, o que eu percebi, Edgar? Quando eu dava aula no ensino fundamental, educação básica lá, de matemática, e quando eu chegava lá na faculdade, que eu dava aula de matemática aplicada, eu percebi, analisando a grade dos cursos superiores, que a gente perde 1 ou 2 anos de qualquer curso de graduação revisando o conteúdo da educação básica. Então, em um curso de 4 anos, a gente gasta metade revisando algo que o cara já tinha que ter vindo com a bagagem completa daquilo. Eu não sei se você pensa igual eu, Eder, mas você está falando algo muito forte, que sempre me incomodou muito. Primeiro se perde 2 anos revisando, e depois que os outros 2 anos são muito mal aproveitados, né? Sim. É muita teoria no quadro, muito aprender coisa que não é aplicável, ruim, muito decoreba que na verdade hoje não serve para nada, né? Porque hoje se você trabalhar com um jovem para memorizar as coisas é pedir para ele morrer educacionalmente, né? Que as pessoas hoje podem consultar tudo, você tem acesso o problema hoje não é memorizar, é impossível, é muito dado. Hoje a capacidade de interpretar, de analisar o que é bom, o que é ruim, aglutinar informações valiosas em determinado pensamento. Esse é que é o desafio de hoje, né? Sim. Isso é tão forte que você está falando, por exemplo, eu lembro quando eu comecei a dar aula, eu fui até engraçado, assim, me colocaram um plano de aula, eu ia dar aula numa disciplina, e eu dei 3 semestres num semestre, porque assim, eu falei, bom, não vou ficar enrolando. Uhum. Eu comecei a dar aula, e aí tinha assim, era banco de dados 1, banco de dados 2 e uma disciplina de prática de banco. Uhum. Cara, eu fiz os 3 no semestre só, mas muita gente ficou brava comigo por causa desse negócio. Porque falou, cara, como é que você tá dando esse tanto de conteúdo? Só que, na verdade, dava para fazer, os alunos ficaram super felizes, mas é essa mentalidade que você está falando, né? Então, há um desperdício educacional no país nosso que deve chegar, na minha visão, é um feeling, né? Mas 80% do tempo educacional hoje, na minha visão, na graduação, é perdido. É desnecessário. Ele é desnecessário, ele não é efetivo para a vida das pessoas, que é mais ou menos o que você está falando. E eu só tive essa noção, porque enquanto professor lá, a gente tem uma ideia, a gente tem um sentimento ali de que isso acontece, mas a gente não tem certeza, a gente não consegue. Por quê? Porque a maioria dos professores é formado com um monte de teoria que há 100, 150 anos atrás poderia até fazer sentido, mas que hoje não faz. Aí ele perde um monte de tempo tentando descobrir a forma de melhor ensinar os seus alunos, tentativa e erro, que educação é tentativa e erro. Não existe bala de prata, fala assim, ó, agora eu tenho uma metodologia que é 100% eficiente, serve eficaz. Pra todo mundo. Não existe isso, não existe. Então a gente fica muito atolado, preso na sala de aula e não consegue enxergar o mundo, não consegue olhar à nossa volta. E quando eu quase desisti da aula, eu decidi empreender no agronegócio, eu fui plantar soja, plantar milho, essas coisas. Eu moro na fazenda até hoje, então eu falei, vou aproveitar e vou tocar esse negócio aqui. Vou mudar de área. Continuei dando aula com a carga mínima, só que eu focava no agronegócio para aprender. E lá no agronegócio eu descobri algo, lá na roça, eu tive que sair da cidade, do emprego, digamos, formal, para ir lá na roça aprender algo muito, muito grande, sabe? Mudou completamente a minha vida. Que é o seguinte, para você ter eficiência, você precisa automatizar. Tem muita gente que fala de agronegócio, mas não entende como é que funciona o agronegócio. O Brasil é campeão de produtividade no agronegócio porque nós somos muito bons em automatizar. É referência mundial, né? É referência mundial. Em plantação nos trópicos não tem ninguém que chega perto do Brasil. Não só em maquinário, mas também e principalmente em metodologia. Sabe? Em manejo, em toda a organização do agro, ela é muito bem pensada. É verdade. E isso é na prática, não é uma teoria que é ensinada na faculdade. Se você for entrevistar qualquer engenheiro agrônomo, sabe, engenheiro agrícola que seja, qualquer um, você não vai conseguir identificar que ele aprendeu o que ele sabe hoje lá na faculdade. Não, ele aprendeu na prática, errando, acertando. Então, essa
essa ideia da automatização foi muito forte para mim. Eu comecei trabalhando naquilo lá, comecei a entender que a produtividade aumentava. O grande segredo para você ganhar dinheiro no agro não é o quanto você vai colher apenas, mas é o quanto você gasta para plantar. Porque se você gastar demais e colher mais ou menos você fechar a conta, quebra. Né? E se você gastar muito e colher muito, o seu lucro, o seu ROI, né, o retorno sobre investimento, é muito pequeno. Hoje o agro é extremamente assim, empresarial, de alta gestão, né? Sim. A gente olha para uma fazenda hoje, você pode ter certeza, tem muita gestão ali, senão não roda. Não tem como aquilo ali rodar com sucesso. E em 3 anos que eu trabalhei no agro, assim, efetivamente, diretamente, porque hoje ainda trabalho, a gente tem um pé lá, porque eu moro na fazenda, minha família mexe com essa parte. Meu pai continua dando aula, mas aposentou da Caixa Federal, agora cuida do agro junto com a gente. Então, a gente tá no agro, imerso no agro. Entendi. Mas nesse período de 3 anos intenso, onde eu fiz a controladoria, onde eu organizei, fiz compra, gestão mesmo, eu cresci muito, eu desenvolvi muito. E eu percebi alguns gargalos que existem no Brasil, de maneira geral, e que atrapalham muito, muito. Então, primeiro, eu queria ser professor para transformar a vida das pessoas. Quando eu resolvi empreender no agro, eu descobri uma outra coisa. Que tem como você impactar a vida das pessoas utilizando uma outra parte, uma outra força, digamos assim, que é o empreendedorismo. E que tem um potencial ainda maior do que o de professor. E por que eu falo que ainda... Não estou falando que é mais importante, estou falando que o potencial de alcance é maior. E por que é maior? Porque enquanto professor, nos moldes da educação normal, formal, é uma pessoa só agindo. Quando você empreende, você multiplica a sua força de trabalho, você contrata outras pessoas. Então você consegue produzir mais em menos tempo. É exatamente a premissa do agro. Verdade. E aí eu comecei a entender esse processo e pensando, mas espera aí, por que então o empreendedorismo não impacta tanto a vida das pessoas como deveria? Aí eu descobri que existe uma terceira força. E é a política. A terceira força que atrapalha ou que ajuda esse processo é a política. E aí eu fiquei nesse samba ali, sabe? Eu quero ser professor, quero ser empreendedor, eu quero mexer na política, porque eu tenho que atuar nos 3. Eu tenho que atuar nos 3 porque os 3 têm potencial de transformar a vida das pessoas, que é o meu propósito. De verdade, né? Exato. Então, o que eu pensei? Vou tentar atacar de alguma forma cada um desses 3 propósitos. Então, voltando para a educação, voltando os meus olhos para a educação, eu pensei, eu vou dar aula. Só que eu vou dar aula agora automatizando. Eu vou dar uma aula diferenciada. E eu comecei a fazer isso. Comecei a aplicar tecnologia para a sala de aula. Comecei a testar. 2015, 2016 ali, aprendendo isso no agro e testando na sala de aula. Testando, aprendendo e testando. E eu fui fazendo esse negócio. E eu ganhei destaque por conta disso. Começou a dar muito certo. E aí o reconhecimento começou a aparecer, assim, do nada. Teve um dia que eu estava na rua, no centro, fui comprar uma linha de costura para minha avó. Uma lojinha de costura. Cheguei lá para comprar e uma moça virou para mim e falou assim, ô professor Éder. Eu olhei para o lado, eu nem não sabia quem era, né? Ah, tudo bem? Você lembra de mim? Eu falei, opa, não lembro. Não, mas você foi professor do meu filho. Meu filho. Falei, ah, que bacana. Quem que é seu filho? Né? Paulo Vitor. Chamava Paulo Vitor. Olha só. Paulo Vitor, eu lembro do Paulo Vitor, lá na escola. A primeira escola que eu dei aula no município. Primeira escola. Só. E aí ela veio para mim e falou assim, deixa eu te falar um negócio. Ontem, nesse dia, a gente teve uma notícia muito boa. Eu falei, o que foi? O Paulo chegou para mim e falou assim, mãe, eu passei na Epicar, que era o sonho dele e tal. Passou na Epicar. E eles ficaram muito felizes e tal. E ele virou para ela e falou assim, mãe, e sabe quem é a primeira pessoa que eu lembrei quando eu passei? O professor Éder. Uau. Por que eu lembrei do professor? Porque ela foi falar para mim. Por que ele lembrou? Porque você nunca deixou de acreditar. Você sempre incentivou. Então o reconhecimento estava lá e eu não enxergava. Essa foi a primeira escola que eu dei aula. Lá atrás, no lá começo. Atrás. Semente plantada lá no começo. Atrás, entendeu? E gerou isso, essa repercussão. E o cara se deu bem, cresceu e lembrou de mim. Não é porque eu sou melhor que os outros, mas é porque realmente a gente estava acreditando, sabe? Estava fazendo o seu trabalho. Eu dava premiação para os alunos, Edgar. Os alunos ali, todos preocupados em às vezes, só lanchar, não estavam nem querendo aprender nem nada. E eu criava motivos para incentivá-los a estudar. E essa sementinha a gente foi plantando e chegava. E aí eu comecei a perceber, eu tenho que automatizar para alcançar mais pessoas. E foi esse o processo. E lá em 2017,
eu fui convidado para atuar como assessor pedagógico na Prefeitura de Anápolis, justamente para expandir um pouco, para levar um pouco essa expertise de sala de aula Você para já os estava na professores. rede municipal dando aula, Sim, só desde que foi 2000. convidado para ser fazer esse trabalho com todos os professores de matemática, não é isso? Matemática e ciências, foi. Uau. Foram uma centena de professores, um pouco mais, 180, 160 professores. E com essa da rede, filosofia vocês conseguiram melhorar o IDEB de Anápolis. melhorando o IDEB. Olha que bacana Foi um trabalho isso. bacana. Em 2017, visitando as escolas, conversando com os professores, eu percebi que todos tinham o mesmo problema que eu. Todos tinham um plano de trabalhar, ser reconhecido, conseguir transformar a vida das pessoas, mas todos eles foram derrubados pela burocracia excessiva, pelo um sistema engessado, por teorias que não funcionavam na hora de aplicar. Então, eu comecei a pegar o que eu tinha aprendido, batendo cabeça ali, e comecei a replicar para esses professores. E comecei a subsidiar eles com algumas ações. Uma das coisas que eu tenho certeza, assim, que o Hélio está falando, confirma, né, que a educação é assim, ó, um dos problemas mais graves que a gente tem na educação hoje, nossa, do ponto de vista de estado, de município, é o não reconhecimento do professor. Então, o professor hoje ainda não tem um reconhecimento que ele espera. Se tem alguém que pode ser tratado como herói nessa sociedade nossa, é o atual professor. Sim. Porque, assim, a forma como ele recebe o aluno está muito aquém do que ele precisava receber para fazer o trabalho dele. Então, ele tem que quase fazer um milagre, e esse milagre se dá desde os primeiros anos quase, desde a alfabetização até a graduação, porque a gente não faz um trabalho de base bem feito. O cara está falando assim, que se a gente vai lá, o que você fez foi conversar com os professores, reconhecê-los, cara, eu tô aqui para te ouvir, quais são suas dificuldades, quero te ajudar, e nesse trabalho você vai construindo ferramentas que vai tornando aquilo ali mais efetivo, né? E isso tem um poder enorme, A gente não conseguiu ainda, eu acredito muito nisso, sabe, Ed? A gente precisa descolar a educação em Goiás do modelo nacional. Enquanto a gente usar como régua o que está se fazendo no país, a educação do Brasil de Goiás nunca vai mudar, porque a referência é muito ruim. Sim. Então, muitas vezes se fala assim, não, em Goiás a gente tem uma educação que está na média do IDEB um pouco melhor do que a média nacional. Só que no Brasil a educação está muito ruim. A educação, de forma geral, é muito ruim. Quer dizer, só 8% hoje dos alunos que terminam o ensino médio sabe o básico de matemática. É quase o mesmo número que sabe fazer interpretação de texto. Ou seja, nossos alunos estão saindo no final quase que uns semi-analfabetos, incapazes de fazer conta. Imagina do ponto de vista de ser empreendedor, de ser pessoas, por exemplo, que querem estar na indústria de Goiás. Não tenho que falar que a gente precisa criar uma mentalidade industrial de novo. Quantos jovens, você estava falando, eu estava pensando nisso, quer dizer, o Éder estava dando aula de dificuldade, ele falou, não, eu vou sair, vou para o agro. Na verdade, o que existe hoje em Goiás são muitos jovens cuja esperança de falar, não, de se dar bem, é ir para o agro. Mas essa mentalidade, não que ela esteja errada, mas nós precisamos ter muitos jovens cuja mentalidade seja de construir indústrias, seja de investir em tecnologia. Nós precisamos despertar no jovem esse espírito empreendedor. Agora, se eu não consigo fazer o básico da educação e eu olho para o modelo nacional como referência, eu jamais vou ser capaz de transformar isso. Então, o que a gente precisa fazer em Goiás? Não parar de olhar para esse modelo nacional e começar a trazer experiências de mundo mesmo. O que os caras fizeram lá fora que foi tão revolucionário na educação? E por que a gente não pode fazer de Goiás? É claro que pode. Não existe uma diferença, assim, eu falo muito sobre isso, entre uma criança goiana e uma criança que nasce na Austrália, que nasce na Coreia do Sul, que nasce nos Estados Unidos. Não há diferença. O que há é a forma como eu trato essa criança, a forma como eu reconheço e como eu ajudo o professor. Então, o que você está falando é assim, eu acho que é importantíssimo, né, para as pessoas entenderem. Primeiro, a sua experiência, ter alguém como o Éder, que tem experiência em todos os níveis educacionais, isso muda muito do ponto de vista de entender como a educação lidar. Ter essa vivência prática de empreendedor, porque quem está lá no campo é um empreendedor. Vocês podem ter certeza, toda fazenda hoje é uma empresa. Sim. Não tem diferença, é uma empresa, ela tem que estar preocupada com custo, ela tem que estar preocupada com investimento, ela tem que estar preocupada com como ela vai pagar, financiar toda a questão de safra, de equipamento. É uma empresa complexa, inclusive, mas que roda de uma forma muito potencial, de uma forma muito potente hoje. Então, nós temos alguém que tem experiência na educação, tem a experiência de quem empreende no campo, que para Goiás é tão bom, e que conseguiu trazer isso para a sala de aula, né, Éder? Conseguiu levar isso para professores, para eles poderem... E você sentiu nos professores que eles conseguiam evoluir quando você levava para eles? Isso mudou a vida dos professores? O que acontece?
Você citou alguns exemplos de países que têm sucesso na educação, por exemplo, Coreia do Sul. Uma das coisas que a Coreia do Sul fez foi investir na formação de professores. Se você pegar a Finlândia, por exemplo, também é outro grande nome aí na educação de qualidade, formação de professores. Mas é uma formação realmente eficiente, focada no que precisa. Hoje, vou dar um exemplo bem simples. A minha mãe é especialista em inclusão. Inclusão na sala de aula, né? Alunos com alguma dificuldade, uma necessidade especial. Ele tem que ter espaço na sala de aula convencional. Só que não é simplesmente colocar o aluno lá. Porque hoje o que acontece é isso. Criou-se uma política pública sem pensar nas consequências. Então você pega um aluno que tem uma necessidade especial, coloca numa sala de aula e o professor não está preparado para aquilo. Dando outro exemplo, assim, eu tenho um monte de experiência de sala de aula que é muito bacana. Vou citar mais uma para você entender. Em uma das escolas do município de Anápolis, eu estava como assessor pedagógico nessa época, de matemática e ciências, e eu cheguei em uma das escolas, e nessa escola não tinha professor, estava faltando professor. E aí eu pensei assim, não, peraí, vou ajudar, eu vou assumir essas aulas aí, não ganhava nada por isso. Vou assumir essas aulas... Para não ficar sem. Para não ficar sem. E eu assumi essas aulas de ciências, e fui lá dar aula de ciências. E eu lembro que em uma das turmas tinha uma aluna que não chegava a ser cega, mas ela tinha quase 100% da visão comprometida. Chegava muito pouco. Muito pouco, muito pouco. Então, ela... E na família dela, ninguém sabia ler e escrever. Praticamente ninguém. Olha só. Era sozinha. Estava no 7º ano. Uau. Kathleen, chama o nome dela. Pensa numa menina inteligente. Que história, hein? Edgar, super inteligente, super inteligente. Ela... o tempo todo na sala de aula escutando, ela sabia tudo que eu tinha falado na sala de aula. Porque ela chegava na casa dela e ela tinha uma lupa, né? Uma lupa para poder... E ela tinha que escrever letra por letra para montar a palavra, sabe? E aí tinha, na sala de aula, tinha uma pessoa, uma cuidadora que estava acompanhando ela para poder copiar as coisas no caderno para ela, para em casa ela poder ler. E aí um dia, a gente fazendo um trabalho de ciências lá, e eu resolvi pegar e fazer uma atividade assim, que eu sempre gostava de fazer essas coisas diferenciadas. Falei, pessoal, vocês sabem o que é musgo? Vou mostrar pra vocês como é que é musgo. Aí na porta da sala tinha musgo no chão assim. Vem cá, vamos fazer um microscópio aqui improvisado. Eu peguei o meu celular, dei zoom máximo no meu celular e aproximei aqui. E aí eu mostrei pra eles que era uma planta. Né, que eles conseguiram identificar que tinha uma planta ali e tal, que tinha folhinhas. Os alunos ficaram, assim, animadíssimos, tal. E eu tive, naquele momento, por conta desse aprendizado que eu tive com a minha mãe também, de inclusão e tudo mais, eu chamei a Kathleen. Falei, Kathleen, vem cá, põe a mão aqui no musgo pra você sentir como é que é. E ela pôs a mão e tudo. O primeiro dia de aula, quando eu cheguei, eu fiz questão de me apresentar para ela. Eu cheguei e falei assim, Kathleen, sou o professor Éder, você quer sentir meu rosto pra você saber como é que eu sou? E ela quis. E aí essa moça que trabalhava com ela como cuidadora... Isso, você vê a diferença disso, né? É uma coisa besta. Simples, você vai falar assim, simples, mas é lindo, né? É isso. Ela tocar o isso seu é inclusão. rosto para te conhecer. E é um processo natural, né? De quem sabe lidar com isso, né? E aí essa moça virou para mim, Edgar, e falou assim, professor, a Kathleen estuda aqui desde o ensino infantil. E assim, já faz, não sei, 5, 6 anos que eu acompanho ela. Essa foi a primeira vez que um professor se apresentou para ela. Meu Deus. Eu me arrepio de lembrar disso, de pensar, Uau. sabe? A criança, ela passou 6 anos na escola e nunca pôde sentir o rosto do professor. Nunca pôde... As atividades que eram feitas para os alunos, né, convencional ali, as atividades muito convencionais, a aluna não participava, ela estava ali simplesmente... Isso não é inclusão. Isso para mim é uma exclusão. Ela está sendo excluída. É até doloroso imaginar isso por tantos anos, né? Isso, é isso. Doloroso. E aí, voltando na ideia da Finlândia ali, por exemplo. Lá tem formação específica. O professor, quando você está fazendo o curso de graduação, vai chegar um ponto ali onde você vai tomar uma decisão. Igual a medicina, você toma uma decisão de qual ramo qual setor você vai aplicar, né, os seus conhecimentos e tudo mais. O professor ali também tem que decidir. Você vai ser um professor de alta performance, você vai ser um professor especialista em inclusão, você vai ser um professor especialista em educação infantil, em letramento. Então, lá existe uma divisão bem clara disso. E o professor é formado com um objetivo claro. Específico. Ele vai ser especialista naquilo ali. É isso. Então, é totalmente diferente a formação. O professor já vai sair da faculdade realmente
preparado para o que vai acontecer. Hoje o que acontece é o professor passa 3, 4 anos na graduação e de repente cai de paraquedas numa sala de aula que não tem nada a ver com o que foi estudado ali. Nada, zero. E aí ele vai ter que se adequar, aprender na prática, se reinventar, com um monte de aluno ali, para poder conseguir dar aula. E aí, quando eu estava acompanhando os professores lá, e eu comecei a ajudar, comecei a dar subsídio para eles poderem dar uma aula diferenciada, e nesse período de 2017 a gente criou uma política pública em Anápolis chamada Olimpíada Digital de Matemática. A Olimpíada Digital de Matemática nada mais era do que uma Olimpíada de Matemática, só que ela é feita de forma digital. Os alunos, eles faziam a prova com o celular ou com o computador, eles entravam e faziam a prova no formulário do Google. Entendi. Prático, simples. Mas só por causa disso, dele fazer uma prova no computador, já chamava atenção. Ele já ficava com vontade de participar. Olha só. Sabe? Uma coisinha simples. Mas pra gente tecnologia conseguir... pronta para implantar. Pra gente conseguir aplicar isso, eu fui, visitei os professores e falei assim, gente, vamos lá, a gente vai fazer a Olimpíada Digital de Matemática e tal. E para os alunos entenderem como é que eles vão responder às provas, eu vou começar a mandar listas preparatórias para eles responderem no celular, para eles acostumarem a responder provas assim. E muitos professores eu vi que não dava conta de montar isso. Então, beleza, vou montar para todo mundo. Eu montei listas no formulário, fiz vídeos resolvendo essas listas e comecei a gravar e mandar para todo mundo. Então, os professores, a maioria deles gostaram porque eles tinham menos trabalho. Os coordenadores das escolas gostavam porque eles tinham material para colocar para os alunos fazerem quando o professor faltava. Os coordenadores, diretores. E os alunos gostavam porque é diferente, é uma tarefa diferente, é algo que eles faziam realmente com prazer. E deu muito certo, a gente chegou a aplicar avaliação simultânea para quase 35 mil alunos, com correção automática. Isso no universo de Anápolis, né? De Anápolis. Que é um número absurdo de alunos, ou seja, é muita gente aplicando isso aí. Sensacional, isso é a ideia da tecnologia aplicada à área educacional, em todas as áreas, mas na educação a tecnologia hoje ela é vital, né? É vital. A gente tem um projeto em São Paulo, que você conhece já na Univesp. Você vê um projeto também que tem levado a tecnologia para levar a graduação para quem está em cidades remotas de São Paulo, um projeto que foi feito lá com a minha empresa, um projeto que está hoje em mais de 350 cidades, olha como isso está espalhado, como torna capilar isso. Sim. A maioria cursos para o aluno conseguir trabalhar já nos primeiros meses, ou seja, já no começo do curso, ele já consegue trabalhar. E como é bacana, você vê, é uso de tecnologia, está no interior, ou seja, não é uma coisa de capital, e 80% dos alunos estão estudando e nunca ninguém na família fez um curso superior. Olha só. E é engraçado porque esse projeto é muito bonito, e muita gente falava assim, ó, que os alunos não iam dar conta de estudar usando essas tecnologias. Olha como é uma mentalidade que a conta não fecha. Rapaz, hoje em dia, né? Quantas vezes eu escutei em conselho de classe, eu tinha altos embates com colegas professores, quando eu sugeria, gente, vamos usar a tecnologia. Vamos usar o celular na sala de aula. E os professores, a discussão era, não, a gente tem que acabar, a gente tem que falar com o conselho tutelar para poder vir buscar o celular, proibir celular, que não pode ter celular, porque o aluno só fica mexendo no celular, não dá atenção para minha aula, não sei o quê. E eu era o único professor que fazia um contraponto. Não, ao invés de a gente abolir o celular, por que a gente não começa a usar o celular como ferramenta? Vamos inverter isso. Exato. E assim, eu era chincalhado muitas vezes, o pessoal achava que eu era doido. Mas aí eu comecei a fazer sozinho. Toda ruptura causa isso, né? Comecei a fazer sozinho, comecei a aplicar, comecei a ter resultado. A gente chegou nesse ponto de fazer essa Olimpíada Digital de Matemática e eu entendi que eu precisava expandir esse negócio, sabe? Eu fiz isso para os professores de Anápolis e eu começava a entender que eu precisava expandir. A gente preparou os nossos alunos para a prova do IDEB, né, a prova Brasil, foi desse jeito também, fazendo listas de exercícios de resolução, eu gravava no YouTube e mandava. E aí, assim, eu tive a grande surpresa que não eram só os alunos de Anápolis que assistiam os vídeos e que baixavam as listas para resolver. Era aluno do Brasil inteiro, e começou a vir aluno do Brasil inteiro, e professor mandando mensagem no WhatsApp para pedir na lista. Olha que e aí bacana. começou a repercutir, eu olhei aquilo e falei assim, cara, eu preciso expandir, ué. Não é só a Anápolis que está precisando de ajuda, tem um monte de gente, um monte de professor, um monte de aluno que está precisando de ajuda. Eu posso impactar a vida dessas pessoas. Hoje você tem até um negócio nessa área, né? Exato. A gente forma professores, leva a tecnologia para eles. Sim, eu criei um programa de formação de professores inovadores chamado Aula Show. E hoje a gente forma professores do Brasil inteiro, assim, e é muito gratificante. Estão vendo o nível do nosso professor Éder Bento, né? Um cara de altíssimo nível, muito bacana ter escutar essas histórias, Éder. Acho que é legal também você falar um pouquinho pro pessoal, como é que você foi parar no Partido Novo, né, cara? Você mais ou menos já desenhou
essa questão da política, né? Você já falou que veio um pouco dessa... Você percebeu que essa terceira força que é capaz de transformar as coisas. E, na verdade, é a grande força, né? A gente sabe que se quiser fazer um movimento real de mudar o nosso país, não tem jeito. A gente tem que estar envolvido com a política. Eu tenho que envolver o professor Éder, você que está nos ouvindo, tem que envolver. É lá que está todas as ferramentas de transformação fortes da sociedade estão nessa terra chamada política. O problema é que hoje nós não temos pessoas com coragem para entrar lá nessa terra e fazer essa diferença. Cada um pegar a sua ferramenta, pegar a sua espada nessa terra política, a gente transforma o país. Hoje é porque todo brasileiro, todo goiano, né, tem essa decepção enorme com a política. Eu tenho dito que a nossa missão, né, é não decepcionar as pessoas, ou seja, a gente entrar lá, usar da verdade, usar daquilo que a gente tem de princípio, até de fé mesmo, que eu sei que você é um cara cristão, um cara que também tem isso muito forte em você, lançou sua campanha, né, com o movimento de oração, que foi um movimento tão bonito, mas nós não podemos decepcionar as pessoas mais, as pessoas não aguentam mais ser decepcionadas, né? E é por isso que elas não entram na política, só que a gente precisa entrar, precisa ter a coragem de fazer, apesar de todas as decepções, apesar de todas as pessoas que entram na política mal intencionadas mesmo, a gente tem que estar lá entrando para fazer a transformação e esse convite que a gente faz. E como é que você foi parar no Novo, Éder? Como é que foi essa questão do Novo aí? Conta pro pessoal, porque, querendo ou não, é uma plataforma política diferente, né, Éder? Sim. Eu vou dar um passo atrás só para chegar nesse ponto. Você já ouviu o termo epifania? Epifania é basicamente assim, você tem um monte de carga de conteúdo, de experiências, aquilo junta e num dia acontece um estalo, acontece alguma coisa assim. E aí com essa carga de toda essa história que eu contei, de professor inovador, de empreendedorismo e tudo mais, um dia a gente estava jogando War, sabe o War, aquele jogo de tabuleiro? Jogando War com os tios, os amigos e tal, e a gente jogando no meio lá, alguém virou e falou assim, não, mas... essa regra do War não tá legal, não tá certa. A gente tem que mudar essa regra, senão não vai ficar legal, não é justo e tal. E eu parei e nessa hora eu tive um estalo. Eu falei assim, cara, a questão é a regra. Por que a política é tão forte, tão potente? Porque é lá que é definida a regra do jogo. É lá. É lá. É isso. E não só política de maneira geral. Aonde especificamente? No legislativo. As pessoas ficam muito preocupadas com a eleição de executivo e que tem que estar preocupado mesmo, que a gente tem que colocar pessoas boas, pessoas de Deus, pessoas competentes já na sua vida pessoal para atuar na vida política, e esse é um princípio muito forte do Novo e que eu me identifico, mas a gente precisa de pessoas muito competentes no legislativo, porque senão o cara que estiver lá no executivo, por melhor que ele seja, ele vai estar limitado. Eu gosto de explicar isso muito na linha do futebol. É mais ou menos assim, para quem está nos ouvindo, né? A população são os jogadores, né? O povo goiano são os jogadores. Por mais que você tenha um técnico e tenha jogadores decididos a fazer uma partida e ganhar um campeonato, se quem define as regras sempre vai colocar as regras de uma forma que seja impossível de você ganhar, para beneficiar só eles, não tem jogo, não tem como você ganhar partida, não tem campeonato, por mais que a gente se esforce. Ou seja, quem define as regras é toda a base, né? O princípio de funcionamento do jogo, a forma como alguém vai executar uma partida, se alguém vai conseguir fazer um gol ou não, vai depender das regras. Então, por isso que ter essa visão sobre quem nós vamos votar para deputado federal, para deputado estadual, ela é tão importante. Vocês podem ter certeza. A grande maioria, esmagadora maioria das dificuldades que nosso país vive em função de deputados federais, deputados estaduais que são muito mal preparados, são incapazes de definir as regras, como você está falando no jogo do War, né? Exatamente. E aí, como eu disse, eu estava atuando em 3 frentes ali, né? Educação, no empreendedorismo, no agronegócio e na política. Então, em 2016, eu decidi me candidatar. 2015 ali para 2016, eu decidi me candidatar para vereador em Anápolis. E eu procurei partidos e lá no paintball, onde é o único esporte que eu fui bom, sabe? Porque eu sou meio perna de pau em futebol, essas coisas. Mas no paintball eu sou bom. E aí eu brincando lá e tal, participando com os amigos, um amigo meu lá, que inclusive é daqui de Goiânia, falou pra mim, eu contei que eu tinha essa intenção de candidatar, ele falou assim, e eu tava procurando partido, eu não tava encontrando, porque os partidos eram tudo, assim, completamente diferentes do que eu acreditava. Tudo igual e fora do que você queria. Aí o Fabrício, esse amigo meu, virou pra mim e falou assim, você já pesquisou sobre o Partido Novo? Isso em 2015. Que tava começando, né? 2015 ali pra 16 tava começando. Eu falei, não, vou pesquisar. E eu comecei a pesquisar e me encantei. Falei, que coisa bacana esse negócio do Partido Novo aqui. Vou engatar e vou candidatar no Novo. É isso mesmo. Bacana. Tive uma frustração gigantesca em 2016. Porque em 2016 o Novo não tinha diretório aqui em Goiás.
É verdade. Não tinha diretório, não ia participar da eleição, e eu queria participar da eleição porque eu não queria mais ficar só na indignação. Eu queria realmente partir para ação naquela época. Tava louco para ir para a guerra já. E aí, como matemático, eu falei, então, beleza. Então, se o partido que eu queria não está disponível, então eu vou tentar buscar o menos pior, o partido que realmente, matematicamente, Pode é mais fácil de ser viabilizado como candidato competitivo e tal. Fiz as contas, era o PSDB nessa época, na minha cidade. Entendi. Nessa época. 2 semanas depois já não era mais. Porque é assim que as pessoas... É assim que funciona a dança política ali, né? Principalmente perto da janela de transferência ali, né? Digamos assim, né? Do janela partidária. E aconteceu que a chapa que antes eu tinha chance, de repente vieram 5 vereadores para essa chapa. Ficou impossível. Impossível não só ganhar, mas principalmente impossível para eu ter... paz. Não, pra eu ter paz pra pedir voto, Edgar. Entendi. Eu não tinha paz, porque eu estudei muito. Então, antes de candidatar. Cara, não é aqui. Não é aqui. Eu vou estar ajudando a eleger um monte de cara que eu não concordo. Entendi. Tinha vereador nessa chapa que eu tava lá, que tava, se eu não me engano, no 6º mandato. Meu Deus. Consecutivo. Sabe? Então eu olhei aquilo e falei, não tem. Não é isso que eu quero. Mas eu fui lá, fiz minha campanha, gastei pouquinho, aprendi. Tive uma decepção gigantesca quando eu entendi o que é o eleitorado, na maioria das vezes. As pessoas que estão decididas pelo menos naquela época era muito mais marcado isso, as pessoas que estavam prontas, disponíveis para atuar na política, já estavam tão acostumadas com a velha política que elas atuavam já esperando favor, já esperando algo Achando normal isso, né? Normal, é o jogo. Eles pensavam, é o jogo, a regra do jogo é essa. Então, e eu, incomodado, fiz minha campanha, do jeito certo, do jeito coerente. Rejeitei um monte de coisas erradas. Não fui eleito. Tive uma votação bacana, mas não fui eleito. Quando terminou a eleição, eu falei, não tem como eu continuar num partido que eu não acredito para fazer campanha que eu não acredito para eleger pessoas que eu não acredito. Não é meu lugar. Não é meu lugar. E aí eu fui, no início de 2017, eu me filiei no Novo. É o Novo, não tem outro jeito. O Novo faz processo seletivo para escolher candidato. Legal. Entendeu? Uhum. E nesse ponto, inclusive nessa época, abriram um processo seletivo para a campanha 2018. Aí você já entrou. Aí eu falei, eu vou me filiar, vou fazer esse processo seletivo para aprender, porque eu não sei nada de política. Eu achava que eu sabia, achava que eu estudei aqui um pouco das teorias, achava que eu já entendia, não entendi foi nada. Em 2016 eu cometi o erro de fazer um comitê eleitoral, pensando assim, é bacana, né, movimento e tal. Ninguém ia lá pedir material nem nada não, as pessoas iam lá pedir saco de cimento, lote, casa, exame, emprego, sabe? Então, assim, realmente eu tive uma decepção muito grande de como é que funcionava a política, a velha política. A velha política. Então eu queria fazer uma política nova, uma política diferente. Entendi. Da mesma forma que eu atuava com educação diferente, eu queria fazer uma política diferente. Eu queria ser um professor inovador, mas também eu quero ser um professor, um político inovador. E aí eu entrei no Novo 2017, comecei a fazer o processo seletivo, não para me candidatar, mas para aprender. Entrou eu e o Alano. Nessa época. É um processo mesmo, gente. Tem curso de formação, você tem aula. É como fazer uma pós-graduação para você se preparar para ser político. Tem que se preparar, né? Sim. Hoje, para você pilotar um caminhão, você tem que ter uma carteira para dirigir o caminhão. Vai pilotar uma moto, uma carteira para isso. O cara quer ser político, ele não tem formação nenhuma. Sim. O Novo tem. O Novo você tem que ir lá, estudar e fazer essa formação conforme o Wesley está falando. E os primeiros a serem aprovados nesse processo seletivo, que ingressaram e foram até o final e terminaram, foram eu, de Anápolis, e o Alano aqui de Goiânia. Os dois desbravadores desse processo aqui. Que são dois grandes nomes para essa eleição desse ano. Vocês podem escrever esses nomes aí, que são nomes com potencial enorme de se tornar o nosso primeiro deputado federal pelo Partido Novo, pelo estado de Goiás, e vai ser o melhor deputado federal, eu garanto para vocês, da história desse estado aqui, porque o Novo é gente preparada para fazer isso. É isso. E aí eu fui fazendo o processo seletivo e fui passando nas fases. Naquela época eram 4 fases. A primeira era uma prova de alinhamento, a segunda era uma entrevista que a gente tinha que fazer, a terceira era a vivência partidária, que isso ficou muito marcado para mim. O Novo costuma atrair pessoas que não são da política, que não são envolvidos com a política. Entendi. Então, a terceira fase desse processo, desse primeiro processo que eu fiz lá, era para justamente você saber se você tinha estômago para política ou não. Se você entendia o que era.
algo que eu já tinha feito o estágio em 2016 como candidato, na prática ali, digamos. Você estava bem preparado. Mas quando eu fui fazer o processo ali do Novo, essa terceira fase foi muito importante porque eu comecei a aprender como fazer uma política diferente, que realmente destoasse do comum. Entendi. E a última fase foi um curso de práticas legislativas, foi uma coisa bem bacana. E aí a gente foi participar dessa eleição, fizemos uma chapa. A chapa realmente tinha 6 candidatos, era um pouco competitiva, mas a gente era muito pequeno nessa época ainda, né, cara? Mas a gente marcou o nosso nome ali, foi uma campanha muito importante. Eu gastei R$10.300 na minha campanha, 10.312, não lembro. Imagina isso, gente, 10 mil na campanha. Eu gastei R$10.000 e eu tive 5.412 votos. Meu Deus, né? Você foi muito bem votado, foi um custo por voto de R$1,90 ali. Uau, isso é impensável, viu, gente? Para quem contar na política é um valor impensável. E o fato do Éder ter recebido isso, eu falo para ele que ele é uma potência na região de Anápolis, aquela região toda ali, que é uma grande cidade, é uma cidade que está carente de ter uma representação política forte, precisa aumentar muito, tanto do ponto de vista estadual quanto federal, e é uma cidade que é uma potência mesmo. Então, assim, existe um campo ali absurdo de trabalho, e eu tenho certeza, Éder, que você vai crescer muito nessa eleição lá, vai crescer muito. E o Partido Novo é isso mesmo, é uma plataforma diferente para trazer uma mentalidade política diferente, trazer pessoas como o Éder, alguém que tem vivência mesmo de como é que é uma sala de aula, de como é que as coisas funcionam e que pode entrar ali para mudar as regras do jogo e ajudar a gente a fazer essa transformação, né? E agora, deputado federal, né, Éder? Deputado federal. E por que deputado federal? Não é por acaso, o Éder quer status, o cara... Porque muita gente perguntou para mim, Éder, você candidatou para vereador uma vez e depois já tá vindo para a segunda eleição para deputado federal. Você não tá com um olho muito grande, não, né? Você quer... Não é olho grande, Edgar. É porque realmente é ali que acontece a formulação da regra do jogo. Se eu quero mudar a regra do jogo, tem que ser no Congresso Nacional. Tem que ser lá. É real. A gente precisa ocupar esses espaços. E hoje eu tenho como comprovar essa ideia que eu já tinha há um tempo atrás, porque hoje a gente tem 8 heróis, mandatários do Novo, deputados federais do Novo, e que fizeram um trabalho excepcional na Câmara dos Deputados Federais. Isso não é reconhecido só por nós, não, né, Éder? É reconhecido se você pegar qualquer tipo de instrumento que mede a atuação dos deputados federais, vocês vão ver que eles vão estar em primeiro lugar, ranking político, ranking dos políticos, várias premiações. Dentro do Congresso, quando você vai visitar o Congresso, todos os partidos usam a bancada do Novo como referência. Sim. Então, enquanto os outros partidos é um cabide de emprego, tem cara que tem 40 assessores, não tem ninguém capaz, o Novo seleciona os assessores por uma empresa de RH, para o deputado federal ter gente qualificada. Um deputado federal ele tem que lidar com temas complexos. Sim. Ele vai ter que votar pautas na área do meio ambiente, pautas na área do desenvolvimento econômico, na área tributária, na área penal. Todas essas pautas, um deputado federal tem que se posicionar. Para que serve uma assessoria? É para você trazer pessoas especialistas nessas áreas para te trazer a melhor forma, a melhor visão daquilo ali para você saber se posicionar. Quando um deputado federal ele usa dos assessores para poder fazer um cabide de emprego, ele está dando automaticamente um atestado de incompetência. Baixa qualidade legislativa. Como é que ele vai conseguir atuar em todas as áreas do saber? Porque você vai legislar sobre todas as áreas do saber. Então, um deputado federal precisa mesmo ter assessores, mas a gente já faz um compromisso de usar metade, né? Sim, metade do que é o... O que o Novo faz é muito mais do que a maioria dos deputados que ali estão fazem e economizando muito dinheiro. Foi só os 8 deputados economizaram 40 milhões, né? 40 milhões de reais. A gente fez tudo muito melhor que a maioria, 40 milhões mais barato. Isso é política do Novo. É por isso que eu estou no Novo. É por isso que eu não saio do Novo. Em 2020, na eleição para vereador, muita gente, porque a gente não conseguiu eleger lançar cada chapa. Não conseguiu fazer uma chapa para Anápolis para ter candidatos lá para a vereança, né? E para a prefeitura e tal. E muita gente falou assim, Éder, mas por quê? Porque você não muda de partido e vai para outro partido. Eu não quero. Eu não quero entrar na política para ficar rico. Eu não preciso disso. Eu não quero entrar na política para fazer favor para as pessoas. Não, na verdade... Não se trata disso, né? Não se trata disso. Eu tenho um propósito. Eu quero transformar a vida das pessoas. E quando eu entrar na política, a intenção é devolver o poder para as pessoas. E quando eu falo devolver o poder, é no seguinte ponto. Hoje, para você conseguir qualquer coisa, você precisa pedir favor para político. Eu quero criar uma situação onde as pessoas não precisam pedir favor para político, elas vão ter o direito dela garantido. E para isso eu preciso garantir segurança jurídica, e a gente tem que garantir segurança jurídica se a gente tiver uma regra bem definida.
A lei que for formulada tem que ser bem feita. Bem feita. Tem que ser bem feita. A gente não tem lei bem feita Não no dá país. para ser É por um monte de pessoas buraco. que não entendem. Isso aí já é uma proposta clara sua, enquanto deputado federal. Sim. Quando as pessoas pensam, vamos tentar fazer isso bem claro aqui para quem está nos ouvindo, né? Professor Éder Bento, eleito deputado federal. Quais são as expectativas? O que as pessoas podem falar? Não, o Éder falou isso aqui para mim, eu escutei ele falando lá no Tudo Novo Cast, escutei ele dizendo que ia cumprir isso aqui, e é isso que ele fez. O que são esses nortes do ponto de vista de campanha? O que você tem como essa segurança jurídica, Sim. né? A segurança jurídica está assim, intimamente ligada com simplificação, redução de impostos. Transparência. Transparência. Eu não quero ser conhecido como um deputado que apresentou 50, 100 projetos de lei. Isso não existe. Eu quero ser conhecido como o cara que revogou 50, 100 leis. Uau! Isso é maravilhoso. Sabe? É isso, maravilhoso. é isso. Eu até brinco com as pessoas, eu sei que não dá para firmar um compromisso que vai acontecer isso efetivamente, mas eu quero trabalhar da seguinte forma. Para eu chegar a propor uma lei, eu quero revogar pelo menos umas 10 antes. Uau. Sabe? E que seja essa lei, a primeira que eu propor, que seja a lei que revoga as outras. Isso que eu estou falando, é tão alinhado com o mundo, só para vocês terem ideia. Na Europa, vários países hoje é obrigatório. Para você propor uma lei nova, você tem que revogar uma ou duas. Tem país na Europa que já está mais radical. Você quer propor uma lei nova? Ótimo. Então você revoga duas, que a gente vai deixar você propor uma. Por quê? Porque toda lei, na verdade, ela vem para criar, geralmente, uma dificuldade para o Estado te vender uma solução. Exatamente. E parte do princípio que você, cidadão, é incapaz de cuidar das coisas mais básicas. É por isso que a gente tem uma burocracia, tem o pior sistema tributário do mundo. É por isso que as coisas do país é tão caro, porque tem um monte de leis que, na verdade, elas partem do princípio que as pessoas são más, as pessoas que estão lá no âmbito público são boas, e essas pessoas precisam fiscalizar e cobrar multas e cobrar taxas das pessoas. E isso é uma inverdade. Então, quanto menos lei eu tiver, mais eu tenho liberdade para empreender, mais eu tenho produtividade, mais emprego eu tenho, mais renda eu tenho. Por isso que é preciso eu ter essa mentalidade. Eu, se eu não me engano, a gente tem que confirmar essa informação, acho que é Portugal que hoje vive dessa maneira. Para se você propor uma lei, você tem que revogar uma. Eu acho que na Inglaterra já é. Para propor uma, você tem que revogar duas, porque eles querem diminuir a quantidade de leis, então eles têm feito esse trabalho. E olha como isso é maravilhoso. E é o que o Hélio está falando. Tem outros deputados federais que são já famosos pelo Novo pela capacidade dele de arquivar leis que são ruins. Né? A gente vive um manicômio jurídico, um manicômio tributário por conta disso. A gente tem muita lei que não dá para você... Tem lei que é o oposto da outra. E as duas passaram. Não sei como, mas... E tem deputado que acha bom que é a lei, né? O cara que não queria essa lei, você vai ver lá, a lei só prejudica, não ajuda ninguém, só vai atrapalhar. Então a gente tem que atacar esse ponto. Eu acho que se eu puder atuar assim, como o cara que vai revogar a lei, já vai ajudar muito o país. Vai ajudar muito o país. E aí, claro, aplicado isso tanto para o empreendedorismo, né, como para a educação básica. E por que eu foco nesses dois pontos ali? Quando eu falo educação básica, eu incluo o esporte também. E eu vou explicar para você por quê, Edgar. Importante. Vamos lá. Por que é importante um legislador atuar junto à educação básica e o esporte? Porque a gente precisa facilitar, não é atrapalhar. A gente precisa diminuir leis e, se for criar alguma lei que ajude a gente a fornecer educação básica de qualidade para as pessoas e esporte de qualidade para as pessoas. E por que os dois caminham junto? Porque a educação básica vai focar na parte técnica para nossa mão de obra, e o esporte acaba focando na parte, o que a gente chama de soft skills, são as habilidades que são intrínsecas ao trabalho de todo mundo aqui, e que a gente não aprende na escola, a gente aprende só batendo cabeça lá no serviço. Então, que é capacidade de liderança, de gestão de conflito, trabalhar em equipe, dificuldades, aprender a se relacionar. É porque tem coisas que o esporte ensina que jamais o português, a matemática, a física nunca vão ensinar. O esporte vai te trazer, né? Eu estava respondendo esses dias sobre isso, eu acredito demais nisso. Eu vejo a escola como um centro, né? O elemento central da sociedade. Sim. E uma das formas de você tornar a escola um elemento central da sociedade é você levando o esporte para lá. A gente vive isso em outras escolas, quer dizer, quando os filhos nossos vão fazer uma competição,
todo mundo vai lá assistir, os pais entram para dentro da escola, você tem uma nova organização social se dando por meio do esporte. Sim. E existe uma carga de aprendizado que o esporte vai dar para aquele aluno que não tem jeito, não tem como o professor de português ensinar, porque não está lá. Português Sim. é um outro viés, a matemática é outro viés. Então essa combinação é muito poderosa, né, Éder? Eu também Sim. acredito demais Sim. nisso, demais. Isso para mim é muito claro, muito claro. Sim. Quando você fala ensino básico, por que ensino básico? Por que seu foco está mais aí? Primeiro, existem diversas pesquisas que falam isso. O INEP, por exemplo, fez uma pesquisa que a cada R$1 que você investe na educação básica, retorna em 1,84 para a economia. Então, o que você investe que você tem 80% de retorno. De retorno, entendeu? Então, é importante. E segundo ponto, porque se você investe na educação básica, a gente ganha tempo. Esses dias eu estava no carro, dirigindo, e indo para a escola, levar meus filhos na escola. E aí eu vi que eles estavam meio desanimados, tá? Eu perguntei para eles, e aí, por que vocês vão para a escola? Eu tenho 3 filhos. Os 3 me responderam, quase que na mesma voz, assim, responderam para eu não ficar burro. Eu falei, não, tá errado isso. Vocês não estão indo para a escola para ficar burro. Ninguém vai para a escola para não ficar burro. Ninguém vai para a escola para não ficar burro. A gente vai para a escola para ganhar tempo. Hoje eu entendo isso. Eu não entendia quando eu comecei a dar aula. Eu não entendia. O professor, ele tem que atuar como mentor. A gente vai devolver tempo para as pessoas. Você falou muito bem agora, há pouco, que qualquer um pode aprender sozinho com a internet. Você não precisa decorar nada. Uhum. Eu não preciso ficar decorando o nome das capitanias hereditárias. Você pega o Google aqui e fala, ok, Google. Meu celular já vibrou aqui já. Eu falei, ok, Google já ligou aqui já para responder o que eu estou perguntando. Então, hoje existe o professor Google. O aluno pode aprender o que ele quiser no Google. Então, do ponto de vista de dado, informação, não falta. Não tem como, a gente não consegue. Você não consegue disputar com um computador como esse. Uhum. O que diferencia o professor do Google ou de outras ferramentas é que o professor vai agregar tempo para o aluno. O aluno consegue aprender qualquer coisa sozinho, mas se ele aprender com o professor, ele aprende mais rápido. Esse é o grande ponto. Então as pessoas precisam entender que o professor é um catalisador do processo. A gente vai entregar tempo para as pessoas. E isso muda completamente o conceito. Completamente. E por que muda completamente o conceito enquanto legislador? Por que isso faz diferença na política? Porque o legislador também precisa entender isso. Então a gente precisa buscar políticas públicas, formas de financiar a educação básica, né, primeira infância e tudo mais ali, para que isso repercuta com um impacto maior possível. A gente investir isso na universidade não vai ter um impacto que na educação básica. Nunca. Vou pegar alguns exemplos. Né? Esses dias teve uma polêmica que uma deputada federal falou que não podia ensinar educação financeira nos primeiros anos, porque julgava que as pessoas não faziam sentido. É lógico que faz, principalmente para quem tem dificuldade. Você ter educação financeira é básico. Os países do mundo, o Japão já está investindo em ensinar inteligência artificial nos primeiros anos de ensino. Olha a cabeça dos caras. A política de ensinar a ter uma consciência sobre redes sociais, você ter uma educação sobre viver nesse mundo digital, é uma política clara também no primeiro mundo. Também é uma questão de legislação. Você ainda tem que ensinar nossos alunos a lidar com o celular, a lidar com a internet, a lidar com o Google, entender que o que está numa rede social não é tudo verdade, que eu preciso discernir. Nós precisamos ensinar isso para os nossos alunos. E para isso, eu tenho que ter quem está fazendo as leis, entendendo essa mudança da educação, entendendo o novo perfil do professor, para poder ir guiando, né? Dando norte para onde isso tudo vai. Então isso é muito forte. E a gente sabe que é assim, ó, não tem como. A única forma da gente revolucionar a educação é a gente pegando os primeiros 7 anos de educação da criança e fazendo um trabalho muito sólido ali. Hoje a gente não faz isso. Sim. A gente praticamente mata a vida educacional daquele aluno quando eu abandono ele nos primeiros anos, eu faço uma educação ruim nesse começo e mato não só o aluno, eu mato o aluno e mato o professor, porque o professor passa a ser um sobrevivente de sala de aula. Ele não está ali para poder trabalhar nem o básico do plano de aula dele, porque está ali para poder socorrer pessoas que estão desesperadas e que foram perdidas lá atrás educacionalmente. Então, assim, nós temos um professor que é tão vítima quanto o aluno e existe uma falta de visão para a educação. Dinheiro não falta, né, Éder? A gente sabe disso. Ele só não chega na ponta. Só não chega onde precisa, nem da forma que precisa. E o ciclo, ele fecha, o tanto que... eu costumo dizer o seguinte, que na política falta coerência. Assim, é uma coisa que falta muito na política, é coerência. E o Novo é um dos poucos partidos que realmente demonstra coerência nos seus mandatários. E olha o tanto que esse ciclo, essa coerência do porquê eu na política, fecha.
Eu entendo lá na sala de aula que para impactar a vida das pessoas eu preciso mudar a educação, eu preciso de políticas públicas para fazer isso, e eu preciso entender que isso tem que passar pela educação pública. Por que tem que passar pela educação pública? Porque a gente tem 48 milhões de alunos na educação básica, jovens. Desses 48 milhões, 40 milhões está na educação pública. Então, se eu quero realmente impactar o Brasil, eu preciso da ajuda da iniciativa privada, mas eu preciso impactar a iniciativa, a rede fazer a pública. educação pública funcionar muito bem. Eu preciso fazer ela funcionar. Sabe? E como eu posso fazer isso? O Estado ele não precisa ser o gestor da educação necessariamente. Ele pode prover a educação pública, mas ele não precisa necessariamente gerenciar isso. Então, a gente pode buscar políticas públicas através de legislações específicas que vão propiciar situações, contextos para que a iniciativa privada ajude nesse processo. Porque, por mais que as pessoas achem que não, a iniciativa privada, as indústrias, as empresas, têm total interesse que a educação pública do Brasil, principalmente a educação básica, funcione muito bem. Porque o nosso mercado, o mercado brasileiro, está a ponto de parar por falta de profissional qualificado. É real. A gente está precisando de muita mão de obra qualificada. Em todos os aspectos, inclusive na educação. Nós precisamos de professores. Isso é uma necessidade mundial, inclusive, né? Você pega, Sim. Hoje a Europa tem buscado muitos profissionais de TI no Brasil, mas muitos. Por quê? Porque também existe uma carência lá, existe uma explosão do mundo para o lado tecnológico, para o lado industrial, principalmente da indústria de 4.0, que é uma indústria automatizada ao extremo, mas tem que ter mão de obra capaz de atender isso. Se a gente não entende isso, não tem uma filosofia de educação para lá, a gente vai ficando cada vez mais para trás. É isso. Vai ficar mais para trás, vai ficando fora desse... nós já estamos aqui com o tempo estourado, já demos aqui 1 hora de programa. Eu queria que você desse uma mensagem final, cara, assim, para quem está nos vendo, assim, falar assim, olha, esse é o Éder, a minha mensagem é essa. Que mensagem você deixa para os goianos que estão te assistindo agora, que vão, daqui a menos de 100 dias, vão estar votando, ou seja, um prazo que está chegando já, passa tão rápido. Mas que mensagem você deixa para essas pessoas que estão nos vendo aqui, que daqui uns dias vão estar literalmente, né, dando norte para o futuro desse país? Vamos lá. Primeira coisa que eu preciso falar para vocês é o seguinte: se você está realmente satisfeito com tudo que está aí, então não faça nada, cruze os braços e continue vivendo sua vida. Agora, se você realmente está incomodado em ter sua vida atrapalhada pelos políticos e para conseguir alguma coisa você ter que ir lá pedir favor para eles, você precisa fazer alguma coisa. E o que você precisa fazer é ajudar a gente a mudar esse país. Então, eu e o Edgar, nós estamos atuando há muito tempo. Não é como político, né, Edgar? A gente atua como empreendedor, a gente atua como professor, como profissionais, a gente tem mudado a vida das pessoas, só que a gente entende que a política é o poder que vai fazer a gente mudar ainda mais a vida das pessoas. E a gente precisa da ajuda das pessoas. A gente precisa que as pessoas acreditem nisso, que a população goiana acredite que é possível a gente provocar uma mudança significativa. Eu escuto muitas pessoas falar assim, mas uma pessoa só não dá conta de mudar na política. Dá sim. Tem uma frase muito forte, e eu queria descobrir quem é o autor, e eu não consegui descobrir até hoje, mas essa frase é muito forte para mim, que diz o seguinte: você não tem que esperar a pessoa certa para fazer o certo. Você precisa criar um contexto para a pessoa errada ser obrigada a fazer o certo. É isso que o Novo faz. Por que a gente conseguiu fazer tanto com 8 deputados federais? Por que a gente conseguiu fazer tanto em Minas Gerais com um governador e pouquíssimos deputados estaduais na Câmara lá, na Assembleia Legislativa? Por que a gente conseguiu fazer? Porque criou-se contexto, situações, para que as pessoas erradas fossem obrigadas a fazer o certo. Uau. É isso que a gente precisa fazer. Então, se você acredita que é possível, e se você tem o desejo de realmente ter uma vida de qualidade, realmente tirar os pesos das suas mãos, os freios dos seus pés e conseguir produzir e entregar valor de verdade, e que esse valor, essa riqueza fique com você, para sua família, para você viver bem e ter qualidade de vida, então não tem outro jeito, não tem outro caminho. É apoiando o Novo, ajudando a gente nessa campanha e com certeza a gente vai fazer isso a partir de Goiás. O estado de Goiás vai ser o grande pivô de transformação desse país e eu tenho certeza que os goianos vão ajudar a gente nesse propósito. Uau, eu acredito demais nisso que o Hélio falou, de verdade, que eu acho que em Goiás está a base da transformação do país, mas para isso você precisa se envolver, você precisa acompanhar, precisa estudar, tem que entender que no primeiro turno, daqui a poucos dias, né? Você precisa votar com muita consciência para deputado federal, para deputado estadual. Olha o exemplo, olha quem cria o contexto para a mudança. Nós do Novo não só falamos, nós damos o exemplo.
É realmente Exatamente. mudar o ambiente, mudar a mentalidade. Aí, naturalmente, quem chega ali se comporta diferente. Você pode ver que o brasileiro pode ser o mais porco do mundo. Ele vai lá para os Estados Unidos, ele fica educadíssimo, joga todo o lixo no lugarzinho direitinho, respeita direitinho o sinal, fica super educado. Por quê? Porque o contexto é diferente, a cultura é diferente, ou seja, existe uma mentalidade diferente. É por isso que o Partido Novo nós damos tanto valor a essa mentalidade, para que quem chegue entenda que é uma mentalidade diferente, que a nossa forma de fazer política é diferente e que não é fazer política por um projeto de poder. Se preciso for, a gente não ganhou eleição, para nós isso não é crítico. O que importa para nós, de verdade, é estarmos no caminho certo e apostar que, ao criar a mentalidade, o contexto correto, a transformação vai vir naturalmente, né, Éder? É isso aí. Tem um filme bacana, só pra gente finalizar, do Tom Cruise, que é aquele ele é o... Como é que ele chama aquele filme, cara? Agora eu lembrei o nome. Esqueci Tom o nome Cruise, do filme. Então, Top Gun, Mas só tem não Top é esse Gun não. agora. Não é esse Tom Cruise não. é Top Tem Gun tem agora. um filme que ele fala uma frase bem bacana, esqueci o nome do filme agora, que ele fala assim: me ajuda a te ajudar. E essa é a grande verdade que a gente tá falando aqui. Ó, Goiano, me ajuda a te ajudar. É isso que a gente quer fazer. Então, segue a gente nas nossas redes sociais, procura aí Prof. Éder Bento e vem atuar, vem multiplicar. A gente precisa de apoiadores no estado inteiro e eu tenho certeza que você é o cara que vai mudar o contexto da sua cidade, o contexto do nosso estado, o contexto do nosso país e a gente está aqui para te ajudar. Uau, é isso. Obrigado, Éder. Muito bom o programa e fica aí com essa mensagem. Nos ajude a te ajudar. Segue o professor Éder Bento, segue a gente lá no canal, compartilhe esse vídeo com seus conhecidos. Quem for da área educacional, compartilhe com os professores, as pessoas que são gestores da área educacional. Faça esse vídeo repercutir na área educacional, porque o caminho da transformação está na educação e a transformação, quem realmente ama a educação e quer fazer isso, somos nós do Novo, tá bom? Um abraço, fica com Deus. Obrigado, Éder. Valeu.